O julgamento de Bolsonaro e dos demais aliados será retomado amanhã com o voto do ministro Luiz Fux. Então vamos até Brasília falar com o repórter Afonso Marangoni, que tem mais detalhes. Oi, Afonso, boa noite. Boa noite, Laerte. Boa noite, Luciana, e a todos que nos acompanham. O Luiz Fux hoje, então, não votou, mas teve um certo protagonismo, porque ele fez uma parte ali durante uma intervenção que o ministro Flávio Dino fez no voto do relator Alexandre de Moraes. O Fux disse que estava combinado que nenhum ministro ia ficar fazendo a parte no voto do outro, e disse que não vai admitir que isso aconteça na sua intervenção amanhã. Ele falou que isso desconcentra, ainda mais quando o ministro pode fazer um voto divergente, indicando, inclusive, que vai, portanto, ir por esta linha, né? O ministro Flávio Dino tranquilizou, dizendo que não fará nenhum tipo de aparte no voto dele, mas que no caso do Alexandre de Moraes, esse aparte foi autorizado pelo próprio relator. Olha, a expectativa é muito grande pelo voto do Luiz Fux amanhã. Ele já sinalizou que será um voto longo, nem quis começar a ler hoje para não perder o fio da meada. E ele acompanhou, né, com muita atenção o voto do Flávio Dino, que fez essas nuances, né, em relação à responsabilização de cada um. Quem também falou hoje foi o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. E ele criticou duramente o julgamento que acontece aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Aguardando aqui o fim do primeiro ato da farsa que estava sendo feita pelo ministro Alexandre de Moraes. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo. Então a ficção desse plano punhal verde-amarelo é na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. Bom, eu estou aqui com o jornalista e cientista político Rodrigo Vicente, que voltou a Brasília para nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa cobertura especial. Rodrigo, obrigado pela gentileza. Queria começar te perguntando sobre o voto do relator Alexandre de Moraes. Sem dúvida, o voto mais aguardado, porque ele entende ainda mais os autos do processo, porque deliberou sobre eles durante todo o tempo, né? Qual é o seu destaque dessa fala do ministro hoje? Boa noite, Afonso. Boa noite aos amigos do Jornal da Gazeta. Eu acredito que o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, trouxe hoje um esclarecimento grandioso. O voto do ministro foi muito duro, muito enfático. O ministro trouxe, para nós que estávamos acompanhando, era quase um passeio. Óbvio, nada interessante, porque eventos traumáticos, eu acho, na história da República, mas foi quase um passeio por todos esses eventos, desde lives, eventos com ministros, enfim, toda esses eventos que foram acontecendo ao longo de 2021, 2022, até culminar com o 8 de janeiro. Portanto, ele pouco citou, e eu acho que isso a gente pode colocar aqui, da delação de Mauro Cid, que foi muito questionada, né? Ele, inclusive, chamou a atenção da ministra Carmen Lúcia pelo excesso de provas que há no processo. Portanto, acho que essa questão de ser empático e de dar conta de todos esses eventos foi muito significativa. É interessante que o ministro Flávio Dino, em relação ao Mauro Cid, ele defende a delação dele, diz que entende que a contribuição foi suficiente para que ele tenha os melhores benefícios dessa delação premiada. O Flávio Dino que fez uma parte em relação a alguns personagens, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio. Você acha que faz sentido essa menor participação que ele está colocando desses personagens? Acho que o voto do Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, significa que ele tenta blindar também o Supremo Tribunal Federal, ou seja, vamos individualizar as condutas para que não pareça um único crime cometido por todos. Não, ele vai lá e especifica, cria até um momento que nem todos esperavam, mas eu chamo a atenção para o ministro Fux, que muito tenso ao longo de todo o julgamento, quando há essa divergência, pequena, na verdade, né, em relação à condenação desses três réus, o ministro Fux
inclusive abraça efusivamente Flávio Dino ao final. Portanto, já revela que vai haver aí, para o voto dele amanhã, uma divergência e se torna, ou fica mais confortável com essa entrada hoje do Flávio Dino e essa divergência dele. Você viu como é legal a gente estar lá em loco acompanhando, porque a gente só viu esse abraço dos dois porque estávamos lá no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e estaremos amanhã também. Rodrigo, obrigado pela gentileza. Agora nós voltamos ao estúdio.